Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Gabriela Dias, CEO da Get Comunicações. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui com você hoje. O Vozes do Marketing, Gabriela, faz parte da plataforma Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Gabriela, o que faz a Get Comunicações? Bom, vamos lá. A Get Comunicações ela é uma agência de conteúdo, basicamente uma agência de geração estratégica de conteúdo. O principal serviço nosso hoje na Get Comunicações é assessoria de imprensa, né? Os clientes nos procuram justamente, basicamente por causa da assessoria de imprensa. Então, o que é o assessor de imprensa? Eu gosto de explicar logo, né, para quem não conhece, porque às vezes falam, o que faz um assessor quando a gente se apresenta, entende um pouco, mas não conhece de fato, porque a gente trabalha muito bastidor da notícia, né? Então, o assessor de imprensa nada mais é do que a ponte entre o líder da empresa, o CEO, o porta-voz, o presidente, seja quem for o representante dessa marca, e nós fazemos a ponte com a imprensa, com os jornalistas, né, de redação, enfim, jornalistas de televisão, jornalistas de rádio, do meio impresso, digital, de revistas, agências de notícias. Então, nós trabalhamos estratégia, nós somos, então, criadores de reputação, trabalhamos a marca, o cliente, vamos, de fato, entender a empresa como um todo, trabalhar notícias e pautas para serem divulgadas na mídia, para serem divulgadas na imprensa. Obviamente com planejamento estratégico, aplicando técnicas também de neurocomunicação para de fato gerar essa autoridade, ocupar esses espaços na imprensa, que são os espaços que vão gerar autoridade para os clientes. Então, ano que vem vamos comemorar aí, vamos completar 10 anos de agência. Que legal. Sim, já atendemos aí mais de 70 clientes, então mais de 15 mil matérias divulgadas na imprensa até hoje, basicamente atendendo grandes marcas multinacionais, atendemos também alguns profissionais liberais, como médicos, advogados, enfim, todo líder, todo CEO de empresa que deseja comunicar, criar espaço de autoridade, nós fazemos essa ponte com a imprensa. E também variados canais de comunicação. Então, a gente está falando aí desde redes sociais, né? Como que eu vou me posicionar como um líder, como um porta-voz de uma empresa em meio à comunicação que a gente tem hoje. Por isso que a gente é uma agência de geração estratégica de conteúdo, não só fazendo assessoria de imprensa, mas em redes sociais, em comunicação interna, trabalhando de fato onde o líder, onde o porta-voz precisa se posicionar, e é ali que a gente vai trabalhar então a comunicação de uma forma estratégia e com propósito também. Por que uma empresa precisa de assessoria de comunicação? Primeiro, para saber o que ela quer e onde ela quer chegar e como ela quer ser vista. Tá. Então, a gente recebe muitos clientes assim, puxa vida, eu tenho um melhor serviço, eu tenho um melhor produto, eu ofereço um melhor do que o meu concorrente, mas ele está acima de mim em termos de venda, em termos de números, em termos de resultados, faturamento. O que está acontecendo? Então, eu entendo que hoje eu vejo como um grande desafio, nós comunicadores, é de fato conseguir a atenção da audiência. Então, a gente percebe muito isso que a gente trabalha normalmente junto com os CEOs ou quando tem um departamento de marketing bem fundamentado, então a gente vai conversar com o CMO, que são os diretores de marketing, ou os heads de marketing, enfim, um analista também. Esse é o nosso contato direto como gestor da agência junto com esses estrategistas. Então a gente vai trabalhar a estratégia junto. Então a Get não é só uma agência operacional. A gente trabalha junto na estratégia com a equipe de marketing. Então a gente percebe essa dor, né? Eu não consigo de fato me destacar frente ao meu concorrente. Então a gente vai mapear o que está acontecendo. Então a gente vai junto com o cliente desenvolver essa estratégia, olhando principalmente quem é esse público, quem é esse usuário. A gente trabalha bastante metodologia de design thinking também. A gente vai de fato estudar, mapear a jornada do cliente, entender da experiência do usuário para oferecer não só uma estratégia correta com propósito, mas também resolvedor. Né? O cliente tem um problema e a gente precisa resolver essa dor. Então, por que ele precisa de uma assessoria de imprensa? Porque ele precisa se comunicar como ele quer ser visto. Tá. Então, se a concorrência está à frente, a gente precisa entender por que ele não consegue essa atenção. Por que de fato, ele não consegue ser visto como ele quer ser visto. Aí, é claro, o que eu percebo hoje na comunicação? A gente tem várias técnicas hoje serem utilizadas
pelo departamento de marketing, pelos comunicadores. Eu estou falando de storytelling, copywriting, trabalhar brand voice. A gente sabe que existe todo esse conteúdo, essas ferramentas, essas estratégias que a gente pode utilizar, mas eu preciso conhecer a audiência. Então, quando eu falo assim, por que ele precisa estar na assessoria de imprensa? Antes ele precisa saber o porquê que ele precisa comunicar com aquela audiência. Então, a gente mapeia essa jornada junto com o departamento de marketing, ou a gente oferece essa estratégia. Então, a gente vai descobrir onde que o meu público lê, o que ele consome de informação e em quais canais ele está. E é ali que a gente vai ocupar esse espaço para gerar reputação e para gerar autoridade. Então, sem um assessor de imprensa, ele pode falar de qualquer maneira, sem estratégia. A gente oferece media training, então a gente vai pegar esse porta-voz e vai oferecer as ferramentas de comunicação para ele dar uma entrevista. Então, se ele não sabe disso, ele não sabe principalmente o que não falar com um jornalista. E isso é muito preocupante, porque o jornalismo é um espaço de ética, de verdade, de transparência, e ele precisa ser treinado para respeitar esse profissional antes de tudo e para saber como ele vai se comunicar com o público leitor daquele veículo, telespectador ou ouvinte, né, no caso daquela mídia. Então, ele ser treinado e ter um assessor de imprensa, primeiro que ele vai passar por essa ponte, que é onde a gente faz essa ligação com a imprensa, com a estratégia correta, com respeito, com transparência, com esse profissional, sabendo que não é qualquer notícia que você envia. Muitos, né, outra dor também que eu acho interessante falar, muitos diretores de marketing falam, eu quero falar que a minha empresa completou 5 anos, ou que eu tenho aqui 5 filiais, 10 filiais que eu abri este ano aqui na minha empresa. Isso interessa para o jornalista? Não interessa. De fato, não interessa. Eu já estive na redação, né? Eu já sentei lá e eu sei que quando a gente está na correria do dia a dia, eu recebo um release, que a gente chama, ou uma sugestão de pauta, e olho e vejo, isso não me interessa, eu nem vou abrir esse e-mail. Então, eu excluo aquela comunicação. Então, um bom assessor de imprensa, hoje, eu sempre falo, foi um bom jornalista de hard news. Sentou ali na redação, conheceu o dia a dia, sabe como é a rotina desse jornalista e o que de fato é notícia. Para eu saber que de fato é notícia, eu preciso estudar não só a jornada do meu cliente junto com estratégia, que é o que a gente oferece, mas eu preciso também empatizar com o jornalista. Entender a jornada dele, como funciona o dia a dia dele de redação, o que de fato ele precisa e como eu, como assessora de imprensa, uma estrategista de reputação e autoridade, posso ajudar esse jornalista. E não só achar que eu tenho que conseguir um espaço de divulgação aqui, mas com estratégia, com verdade, com ética. Então, esse porta-voz, treinado por um assessor de imprensa, ele vai evitar crise de imagem para a marca, porque a gente pega, às vezes, já uma marca com crise. Então, a gente vai trabalhar gerenciamento de crise. Particularmente, é uma das áreas que eu mais gosto. A gente não gosta que o cliente passe por isso. A gente oferece também gestão de risco de marca. Mas se ele já vem com uma crise, a gente vai trabalhar como mitigar essa crise na imprensa, no caso, e também nos portais de comunicação da marca, seja em sites, redes sociais ou comunicação interna. Então, o assessor de imprensa ele vai servir não só para uma estratégia de comunicação com a imprensa, mas para a gestão de risco, treinamento do porta-voz para dar entrevista. Você não chega para dar uma entrevista sem estudar as mensagens-chave que você quer passar. Quais são de fato, qual é a estratégia daquela entrevista, por que você está lá e o que você quer passar como líder, como marca. Uma entrevista ela não é à toa. Ela precisa ter um roteiro mental do que eu preciso falar com a minha audiência, que tom de voz que eu utilizo. Então, o assessor de imprensa vai fazer isso e todo líder e todo bom porta-voz precisa de um trabalho de reputação de autoridade através da assessoria de imprensa ou de um estrategista de comunicação. Quanto hoje a imprensa, eu sou jornalista velho, eu fiz carreira no Brasil. Então, quanto da imprensa, quanto é redes sociais e quanto é imprensa no sentido mais tradicional, o que em inglês, eu não sei como que chama aqui, tradicional legacy press. O PR, né, que a gente fala o profissional de relações públicas aqui também. Né? Sim. Mas quanto vai para o Estadão, para o Folha, para a Globo, para jornalismo mesmo e quanto é rede social? Certo. Então, a partir do momento que a gente mapeia o cliente, recebe ele na agência, então nós vamos trabalhar planejamento estratégico.
A Guest Comunicações, como eu disse, é uma agência de planejamento estratégico. Tá. Então, a gente vai mapear desde benchmarking, uma análise SWOT, analisar as ameaças, oportunidades de mídia, não só de comunicação. Então, a gente vai fazer um mapeamento geral de comunicação e assessoria de imprensa. Então, no momento que ele chega, a gente vai analisar quais são os canais de comunicação que ele utiliza hoje ou precisa utilizar como oportunidade que ainda não utiliza. E dentro desses canais, quais são os riscos oferecidos para a gente gerenciar risco, inclusive. Então, normalmente é junto com o CMO, com o líder, né, do departamento de marketing, para a gente criar essas estratégias. Dentro desse conceito, aí vai entrar todo o planejamento. Nosso slogan é planejar para alcançar. Não à toa, então a gente vai, de fato, destrinchar um planejamento estratégico em assessoria de imprensa. No caso, é uma das minhas especialidades, inclusive como comunicadora, né? Sou especialista em comunicação estratégica e utilizando métodos da neurocomunicação, que é outra especialidade minha. O que é neurocomunicação? Vamos lá, então vou fazer um parêntese aqui. Hoje eu sou também neurocomunicóloga, além de jornalista. Eu precisei estudar de comportamento humano, já era uma área que eu me interessava, sempre gostei muito de psicologia, mas com cursos livres, nada como de fato um lato sensu ali de formação acadêmica. Então, hoje eu sou neurocomunicóloga, por quê? O que eu percebi? O cliente, então, ele acha, primeiro que às vezes ele acha que aquele é o usuário dele, que aquele é o cliente dele, o público-alvo dele, enfim, a persona, né? Que ele precisa comunicar. Só que, o que acontece? Hoje a gente utiliza aí várias ferramentas, né? Dentre elas aí a inteligência artificial, já as pessoas acham e falam, não, eu posso criar um conteúdo assim que eu vou alcançar o que eu desejo na comunicação. Mas as pessoas não conhecem de comportamento humano, da conversa, da escuta ativa, do dia a dia, o que de fato eu preciso comunicar. Então, na neurocomunicação, a gente vai estudar o quê? Neurociência aplicada à comunicação. Então, a gente vai estudar como que o cérebro humano recebe aquela mensagem, seja ela escrita, seja ela falada, seja ela através de audiovisual, como que esse cérebro humano vai interpretar essa mensagem, evocando memória, sentimentos, através de sentidos como visão, olfato, paladar, tato, audição. Como que essa mensagem vai chegar e ser interpretada pelo cérebro para gerar uma ação. Uma ação que vai ser através de uma decisão que o meu público vai tomar frente àquela comunicação que eu criei, ou que eu desejo, gostaria que ele tomasse como decisão frente a essa comunicação. Então, a gente estuda neurobiologia, a gente estuda alguns sistemas, né, obviamente, para entender o cérebro humano. Por exemplo, o sistema límbico responsável pelas emoções, de uma forma bem geral, tá? O córtex pré-frontal, responsável ali ligado à tomada de decisão. Então, quando eu estudo o comportamento humano, eu vou entender como que aquela mensagem vai chegar para o meu público e ele vai tomar uma ação frente àquilo que eu gostaria que ele fizesse. Como isso? Obviamente, através de muita ética. Infelizmente, Matthew, hoje a gente vê no mercado pessoas utilizando de manipulação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, tá? Então, por isso que eu falo, é assim, aí, a partir do momento que eu entendo essa dor, que eu vou, de fato, entender de neurocomunicação, eu vou aplicar isso para os clientes, eu vou aplicar isso dentro da comunicação, como a gente está conversando. Então, não é só o marketing, né? Não é só criar as campanhas, a gente precisa criar conversa. A gente precisa entender. E para entender de comunicação, precisa entender de comportamento humano. Senão eu vou continuar, de novo, né, quando o cliente chega, eu vou continuar criando textos, criando vídeos, criando um monte de coisa que não comunica. Porque a dor hoje, para eu entender o que acontece com o público que eu preciso oferecer o meu serviço, que eu preciso oferecer o meu produto, eu preciso saber o que se passa dentro dele. Qual é o perfil de público que eu quero atingir? Isso a gente estuda em psicologia. A comunicação é diferente para cada perfil dentro do público que eu preciso atingir. Isso se ramifica em várias personas. Então, para entender disso, eu preciso mapear a jornada, inclusive de cada arquétipo que a gente fala, de cada arquétipo de persona ali dentro. Aí, através disso, que é toda essa bagagem que a neurocomunicação, de uma forma bem teórica aqui falando, traz, a gente vai conseguir, com muito cuidado, criar essas conversas, para que ele tome a ação que eu deseje.
dentro de toda essa transparência, dentro de toda essa ética, como eu comentei. Então, como você perguntou, né, o que se divide na hora de trabalhar a comunicação com o cliente? A gente vai trabalhar os variados canais, por exemplo, redes sociais, comunicação interna, e o que vai para a imprensa? O que é relevante de conteúdo noticioso. Tá? Então, eu vou estudar pauta, eu olho para a empresa e falo, o que tem de notícia aqui dentro? O que tem de pauta? O que eu posso falar que interessa o jornalista? A gente divide, a Getty Comunicações tem um método, eu divido em pilar, né? São 3 pilares. A comunicação para a imprensa hard news, então ali eu vou trabalhar conteúdo noticioso de massa, o que de fato interessa para as editorias variadas dentro daquele conteúdo de massa. O segundo pilar é a mídia especializada. Então, se eu tenho um cliente de tecnologia, eu vou trabalhar, então, com jornalistas de editoria de tecnologia, por exemplo, ou da área da saúde, ou, enfim, da área do empreendedorismo. É um conteúdo mais técnico, voltado para esse público, para esses jornalistas que trabalham nessa editoria. E, por último, não menos importante, a comunicação institucional. É aí que a gente toma muito cuidado, que é isso que eu te falei, que é as principais dores que vêm. Muitos, né, diretores de marketing ou CEOs de empresa acham que a assessoria de imprensa vai trabalhar conteúdo institucional. Eu quero falar da minha marca, eu quero falar do que eu sou, eu quero falar do que eu faço, mas isso não interessa para o jornalista. Então, a gente precisa trabalhar a pauta, saber qual estratégia a gente vai utilizar. E sim, a institucional, ela é importante, ela faz parte dessa comunicação, mas ela é um outro tipo de conteúdo, um outro tipo de estratégia, inclusive com publi editoriais hoje trabalhados, e a gente deixa isso muito claro quando alguém chega na agência. Gabriela, conta agora um pouco sobre a sua história, o que te levou a criar a Getty Comunicações. Vamos lá. Bom, eu sou formada em comunicação social e jornalismo e eu também sou atriz. Então, concomitante, com a faculdade, eu fui fazer artes cênicas e me formei atriz também. Um pouquinho antes, acho importante falar, eu tenho uma formação técnica pela Unicamp. Eu estudei informática, isso me ajudou muito na carreira, tá, em termos técnicos. Mas assim, por que eu fui estudar então jornalismo junto com artes cênicas, né, para ser atriz? Porque meu sonho sempre foi ser repórter de televisão. Tá. Eu sempre quis trabalhar com hard news e com reportagem, com apresentação. Então, esse foi o caminho que eu tracei diante disso. Trabalhei na Record, trabalhei no SBT. Como apresentadora mesmo. Fui repórter, repórter de rua. Trabalhei com apresentação também, com produção, edição de texto, chefia de redação. Então, essa bagagem de hard news... TV sempre. Oi, desculpa? Televisão sempre. Isso, sempre na televisão. Aí, o que aconteceu? Eu cobri fatos, né? Eu era repórter de rede, que chama. Então, no interior de São Paulo, eu cobri as cidades do interior de São Paulo, fechando matérias nacionais para a rede, que a gente chama repórter de rede. Então, dentre algumas experiências, contando aqui, que nós, como jornalistas, gostamos de estar presente em fatos históricos, né? Então, eu cobri Copa do Mundo, quando a... Qual? 2014. Seleção de Portugal ficou lá no interior de São Paulo. E Costa do Marfim também. Ficou em Águas de Lindóia. Então, estive junto ali, né? Participei deste bastidor Foi da notícia. divertido? Foi. Estar junto com a imprensa internacional é incrível pra gente, né? Como experiência. Cristiano Ronaldo, na época lá. Opa, com certeza. Muita gente. Muita gente. Então, ferveu o interior, né? Sim. Costa do Marfim tinha o Didier Drogba, Yaya Touré, então grandes jogadores aí de destaque. Enfim, entrevistei presidente, entrevistei governador, prefeitos das cidades. Então, estar como jornalista ali no dia a dia foi muito importante como bagagem, né? Muitos casos policiais também que aconteciam no interior e eram divulgados nacionalmente, era eu quem enviava as matérias, enfim, como repórter, né? Então, essa bagagem de notícia me ajudou muito na assessoria de imprensa. Eu falo, sem isso, eu não sei se seria possível ter o trabalho que existe hoje, porque a gente conhece o bastidor, né? Conhece o que não se fazer, principalmente. Então, dentro dessa história, aí eu fui fazer especialização em comunicação estratégica na faculdade e lá tive muito contato com empreendedorismo, né? Matérias de marketing, de fato, como a gente trabalha essa estratégia para também quem quisesse, né, empreender. E, na verdade, um maior entusiasta, né, que sempre me incentivou no empreendedorismo é meu esposo, que ele também é da área da administração, então ele foi um dos grandes incentivadores nessa área. E, interessante falar aqui, né, nesse podcast, eu fiz um TCC que também era da criação de uma agência.
Então, eu não imaginava que 7 anos depois esse TCC se tornaria realidade, né? Olha que interessante. Muito legal. Ah, E no caso foi na área, porque eu sempre quis ir para o Hard News, né? aham. No caso foi na área da educação, porque eu também amo a área da educação, sou filha de professores, Uhum. então sempre estive muito no ambiente acadêmico, dentro de escolas, é bem familiar para mim. E na época era um TCC mais voltado para a área da educação, mas aí depois eu utilizei, né, aquilo que eu estudei para de fato abrir a agência também. Então, e depois a especialização em neurocomunicação também. Então, essa trajetória de olhar, ampliar a visão do comunicador, que eu falo, né? A gente sai da academia pensando muito assim, eu sou jornalista e vou só trabalhar dentro de alguma mídia. Uhum. Ótimo, é lógico que a maioria, né, gosta e gostaria de atuar, conseguir fazer isso. Uhum. Mas depois que a gente consegue ampliar a nossa visão no mercado de comunicação, a gente vê que a gente também pode empreender, ou ter uma renda extra, ou de repente ter o próprio negócio, mas não deixar de trabalhar com a imprensa também. Eu acho que é um caminho que pode ir junto. E sempre existe muita rincha de assessor de imprensa com jornalista. Eu vivenciei isso. Eu era uma repórter que tinha um nariz todo de Reclamava. assessor. Cuspi pra cima, caiu na testa, né? Aí depois eu entendi que, inclusive, ajudo muito o assessor. Eu falo, não faça isso, o repórter não gosta disso, o jornalista não suporta que você faça isso. Então, conhecer a rotina, sim, né, sim. do jornalista me ajudou muito. E hoje a gente, por que a gente consegue muito resultado hoje em grande mídia, né? Globo, SBT, Record, CBN, Jovem Pan, enfim, Estadão, CBN. Por que a gente consegue esses resultados, que eu chamo, eu nem gosto de chamar muito assim de resultado, mas por que a gente consegue que o especialista, fonte, né, líder da marca que eu represento, dê uma entrevista para esses portais? Porque a gente sabe o caminho, Certo. sabe criar um conteúdo noticioso, tem respeito ao jornalista, sabe o trabalho que ele tem, às vezes, de fazer 4 matérias por dia, né, e precisa apresentá-la para a chefia de redação, a gente sabe essa rotina. Então, apresenta um material de fato noticioso, um especialista treinado que ele vai falar assim, vai me ajudar e não vai ficar me atrapalhando. Tá. Então, conhecer esse caminho e essa trajetória, né, do jornalismo para o empreendedorismo, eu acho que o comunicador ele pode ter essa visão mais ampla, buscar um mentor, enfim, um líder que ajude ele nessa migração. Eu acho muito importante e enriquece muito a carreira também. Que dica se daria para quem está estudando hoje? Quem está na faculdade? Sim, para quem está na faculdade, eu vou usar a minha herança aqui de família, né? Que é o verbo estudar. Uhum. Não adianta fugir muito disso, mas em três pilares, em 3 dicas. Estudar inovação, tá? Estudar tecnologia. Não tem jeito. Quem não se atualiza vai ficar para trás e fica. Não adianta criar uma resistência, por exemplo, à inteligência artificial, né? Que a gente vê muito hoje em dia sendo aplicada como uma ferramenta, como uma catalisadora de processos, como, enfim, aumenta a capacidade exponencialmente do gerador de conteúdo, mas se não aplicar, eu uso a frase assim, tecnologia com alma. Se você não aplica a humanidade, se você de fato não conhece o teu usuário, o teu cliente, não adianta você utilizar essas ferramentas que você não vai atingir resultado. Precisa, de fato, empatizar, precisa conhecer, precisa caminhar junto, precisa criar conversas. Então, estudar tecnologia e inovação ad eterno. Então, vai ser para sempre. Hoje, na academia, para os estudantes, e nós, como profissionais da comunicação de anos de mercado. A todo momento precisa ter uma atualização, seja através de uma especialização ou de inúmeros cursos que a gente vê por aí hoje, né? Tá. É bem importante. Segundo, estudar comportamento humano. Então, eu vi que isso é um baita diferencial, não só pessoal de carreira. Então, esse estudante hoje que estuda comportamento humano, ou psicologia, ou mapeamento de perfil, ele primeiro vai se autoconhecer. Então, isso vai ser muito importante dentro do mercado, né? Como um funcionário, um colaborador. Ele vai entender o líder, vai entender o perfil de liderança, o que quer dele, né? E, por que não, um dia que ele se tornar um líder, né, dentro do mercado que ele atua, ele vai saber liderar a equipe dele. Inclusive, falando aí de soft skills, né, das power skills de 2026, eu estou falando de comunicação estratégica, eu estou falando de, enfim, de autoconhecimento, de adaptabilidade. Então, quando você estuda comportamento humano, você primeiro se estuda, se conhece, e isso vai fazer toda a diferença no mercado. E, por último, estudar empreendedorismo. Foi o que eu comentei. Então, a partir do momento que você amplia a visão, você sabe que você pode trabalhar dentro de uma mídia, de uma agência, né? Por que não?
utilizando ali as suas técnicas, as suas capacidades, mas você também pode ter um olhar empreendedor, ainda mais no Brasil, que a gente tem muita oportunidade. Então, estudar empreendedorismo vai ampliar essa visão. E dentro disso, né, você encontra propósito, quando você se conhece, quando você tem uma visão mais ampla da sua comunicação e vai se comunicar com mais influência, vai se comunicar com mais impacto, que é isso que o mercado precisa também. Gabriela, muito obrigado, sensacional, parabéns. Viu?